Seja bem-vindo ao episódio de número 4 do podcast Ufologia Pop, um espaço dedicado ao estudo da independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o ufólogo Pop, um cara comum em busca da independência financeira há 4 anos e 3 meses, e convido você a trilhar essa jornada comigo. Se você tiver qualquer pergunta, crítica ou sugestão, é só mandar um e-mail para o ufologiapop@gmail.com. E nesse episódio a gente vai refletir um pouco sobre como deixar de trabalhar pelo dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você. Bora lá? Você provavelmente já deve ter ouvido falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. E ele está sempre entre os mais vendidos da categoria e direto eu ouço pessoas falando que foi um livro que mudou a vida deles, né, que foi um divisor de águas. Apesar dele trazer conceitos de finanças pessoais super introdutórios, né, assim, bem básicos mesmo. Mas talvez até por isso, né, pela forma simples que ele lida com temas relativamente complexos, como finanças e contabilidade, por exemplo, que ele seja um livro tão famoso e impactante na vida das pessoas. Se você não cresceu em uma família que te ensinou a ter uma relação saudável com o dinheiro, que te mostrou a diferença entre um ativo e um passivo, por exemplo, que te mostrou o poder de ter um fluxo de caixa positivo, de focar na construção da sua coluna de ativos, esse livro vai te abrir os olhos para uma série de princípios elementares, básicos, né? Mas que são fundamentais para quem tem o objetivo de atingir a independência financeira um dia. Então, correndo o risco de chover no molhado para algumas pessoas que já estão nessa jornada rumo à independência financeira há mais tempo, nós faremos aí uma reflexão dos principais conceitos do livro Pai Rico, Pai Pobre, sobre essa lente da ufologia. Então, beleza, você é um empregado, um empreendedor comum que trabalha pelo dinheiro o mês inteiro, e agora é hora de ser mais esperto que a maioria das pessoas da classe média e colocar o seu dinheiro para trabalhar para você, né? Se você pretende atingir a independência financeira algum dia, o que você faz depois que tem o dinheiro em mãos é muito mais importante que o tamanho do seu salário. Não adianta você ganhar bem ou ganhar cada vez mais se o seu custo de vida está sempre se inflacionando na mesma proporção do seu salário, né? Esse é o conceito de inflação de estilo de vida que a gente abordou no episódio de número 3. Se você perdeu, depois confere lá. Então, uma vez que você trabalhou pelo dinheiro, ou seja, vendeu o seu precioso e limitado tempo por dinheiro, existem apenas 2 coisas que você pode fazer com ele, segundo o Robert Kiyosaki. Ou você coloca o dinheiro para trabalhar para você, ou você coloca o dinheiro para trabalhar contra você. Então, segundo o autor, de nada adianta você trabalhar duro por um salário alto, se você está colocando o seu dinheiro para trabalhar ainda mais duro contra você. Por isso, saber como gastar o dinheiro que você ganha é mais importante do que saber como ganhar o dinheiro que você gasta. Mas, IFP, como assim o dinheiro pode trabalhar para mim ou contra mim? O Robert Kiyosaki traz no livro Pai Rico, Pai Pobre um conceito bem prático de ativo e passivo que é diferente do conceito de ativo e passivo da contabilidade tradicional. Para ele, ativo seria simplesmente tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso, ou seja, comprar ativos seria literalmente colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, comprar passivos nada mais é do que colocar o seu dinheiro para trabalhar contra você. E no livro ele conta que ele teve 2 figuras paternas, e um ele chama de pai rico e o outro de pai pobre. O pai pobre era o pai biológico dele. E é até um pouco contraintuitivo, porque o pai pobre era o pai mais instruído, era professor universitário, tinha um bom emprego, um bom salário, né, segundo os padrões da classe média, mas era o pai que estava sempre passando sufoco financeiro, por não entender os conceitos básicos que o Kiyosaki traz no livro, como, por exemplo, a diferença entre um ativo e um passivo.
Por isso, o pai rico do livro diz que a única regra para quem quer enriquecer é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Mas por que será, né, saber diferenciar um ativo de um passivo é tão importante? Bom, saber diferenciar ativos de passivos, segundo Kiyosaki, é muito importante porque eles têm um efeito direto no seu fluxo de caixa. E, segundo ele, as pessoas só estão constantemente com dificuldades financeiras porque não entendem o poder do fluxo de caixa exemplificado num diagrama bem simples que ele deixa no livro. E eu vou colocar o link do post na descrição, que tem uma versão desse diagrama do fluxo de caixa na descrição do episódio também. Mas, assim, não tem muito segredo. Ele desenha 2 retângulos na parte superior do diagrama, que ele chama de renda e despesa, né? E esses retângulos representam a demonstração de renda ou demonstração de lucros e perdas. Ou seja, é a demonstração do dinheiro que entra e sai, né? Tanto de uma empresa ou de um orçamento familiar também. A lógica é a mesma. Aí ele coloca 2 colunas na parte inferior do diagrama, sustentando os retângulos superiores, né? Que são os ativos e passivos, né? Também conhecido como balanço, para a contabilidade tradicional. Aí ele coloca setas saindo das colunas inferiores, indicando que os ativos aumentam a sua renda, enquanto os passivos aumentam as suas despesas, né? Então, essa relação entre balanço, que são os seus ativos e passivos, e a demonstração de renda e despesa, representa a movimentação financeira durante um determinado período de tempo, né? Então essas setas do diagrama que ele traz no livro são o fluxo de caixa. E assim, aparentemente não há muito mistério, né, em dizer, nossa, ativos aumentam sua renda, enquanto passivos aumentam suas despesas. Mas o diagrama ele ajuda a mostrar de forma bem simples que, dependendo do seu padrão de fluxo de caixa, ativos aumentam a sua capacidade de adquirir mais ativos, enquanto os passivos comprometem essa capacidade de adquirir mais ativos. E essa que é a grande sacada, né? E é por isso que quanto mais rico você for, mais fácil vai ser ficar mais rico. Porque, assim, eu vejo pessoas reclamando que precisam de um aumento, né? E com razão. Muitas vezes os reajustes que a gente geralmente ganha, né, em janeiro, né, não corrigem nem a inflação. E você fica ali naquela batalha para conseguir pelo menos manter o seu poder de compra, né? Se eu não me engano, no primeiro episódio eu falei que eu tive o meu salário suspenso por alguns meses quando eu trabalhava no INSS. E combinou com o nascimento da minha filha, né? E foi uma das caídas de ficha, né, que me fizeram acordar para a necessidade de investir, de construir um patrimônio, enfim. Então, o meu salário foi suspenso porque a gente estava de greve, né? E eu lembro que as 2 reivindicações principais eram por mais o concurso, né? Porque a quantidade de servidores estava muito aquém da demanda que a gente tinha. E a gente estava lutando para corrigir a defasagem do salário, né, em relação à inflação. Então, você tem que brigar, não é nem por um aumento real, né? Você tem que brigar para não perder o poder de compra ao longo do tempo, né? E o problema é que a maioria das pessoas, assim como eu, antes de acordar em 2017, foca apenas nos seus salários, tem o seu salário como a única fonte de renda, né? Só tem renda ativa. E se esquece que você pode comprar um aumento. Você pode forçar um aumento todo mês, né? Sem seu chefe ficar sabendo, de forma totalmente legal. Olha só, né? Que coisa linda. E você pode fazer isso focando na aquisição de ativos de qualidade, né? Que vão te gerar renda passiva. Se você comprar cotas de algum fundo imobiliário, por exemplo, você vai passar a receber renda mensal para o resto da vida, sem precisar fazer mais absolutamente nada por isso. Então, se você busca independência financeira, você deve focar em 3 coisas: aumentar a sua renda, ampliando a coluna de ativos, reduzir suas despesas, controlando a coluna de passivos, e usar a diferença entre renda e despesas, que vai ficar cada vez maior, para comprar mais ativos. Cada real no seu bolso
tem o potencial de se tornar um bom empregado, trabalhando para você dia e noite, aumentando a sua renda, ou um mau empregado, trabalhando contra você e aumentando as suas despesas. É quando você decide comprar um carro de luxo, por exemplo, né? Você está aplicando o seu suado dinheiro em algo que, além de não gerar renda, vai aumentar as suas despesas e, consequentemente, comprometer a sua capacidade de comprar ativos geradores de renda no futuro, porque agora você vai ter uma maior parte do seu orçamento comprometido com despesas, com financiamento, mais gasto com combustível, manutenção mais cara, seguro mais caro, garagem, um flanelinha, limpeza, IPVA, DPVAT, nem sei se ainda tem DPVAT. Quando eu saí do Brasil estavam falando de acabar com isso, né? Licenciamento, uma depreciação muito maior, né? Carros de luxo, carros novos sofrem uma depreciação brutal, né? Nos primeiros anos. Enfim, o carro é um exemplo que, além dessa natural depreciação que você sofre ao longo dos anos, implica no impacto recorrente nas suas despesas, né? E o Kiyosaki, ele não fala assim, não compre carros, né? Não compre passivos. Ele só fala para você acordar para essa diferenciação e parar de chamar de ativo coisas que somente aumentam as suas despesas. Mesmo que para a contabilidade tradicional um carro seja considerado um ativo. Passivo é tudo aquilo que trabalha contra você. Por isso, segundo o autor, as pessoas com mentalidade rica tendem a comprar ativos de luxo, né, as vontades e não as necessidades, por último, com renda proveniente da sua coluna de ativos, com renda passiva. Enquanto a classe média compra artigos de luxo antes, com o seu salário, né? Com a sua renda ativa. E pior, geralmente contraindo dívidas, né? Comprometendo ainda mais a renda do seu contra-cheque e a sua capacidade de adquirir ativos no futuro. Se você trabalha duro o mês inteiro para poder comprar passivos, só porque você merece, né? Você rala demais e tal, você vai estar perpetuando a necessidade de trabalhar cada vez mais duro. Mas se depois de ouvir esse episódio você decide usar esse mesmo valor do carro de luxo para comprar ativos, né, supondo que você tenha esse dinheiro disponível, você estaria tomando uma decisão financeira assim que, além de não gerar despesas, vai aumentar a sua renda de forma permanente, né? Você ganha nas duas pontas. E uma decisão assim, simples como essa já pode ser a diferença entre atingir a independência financeira lá na frente ou ficar eternamente preso nessa corrida de ratos, de correr e não sair do lugar, né? Tá sempre precisando continuar vendendo suas horas de vida por dinheiro, porque você tem uma coluna de passivos enorme e despesas mensais e recorrentes enormes também. E o objetivo não é de forma alguma dizer não compre passivos, né? Isso é impossível, nós todos temos despesas, né? E o objetivo é só demonstrar esse efeito exponencial e meio que retroalimentante, né? Se é que existe essa palavra, que ativos e passivos têm no seu fluxo de caixa e patrimônio, né? Cabe a você avaliar os prós e os contras de cada ativo e passivo e se os passivos que você pretende comprar valem o comprometimento da sua capacidade de comprar ativos. Um outro conceito interessante que o livro traz é a diferenciação entre profissão e negócio. O Kiyosaki diz, dedique-se à sua profissão, mas foque no seu negócio. Para ele, a sua profissão é o que produz renda ativa, é onde você trabalha pelo dinheiro, enquanto o seu negócio é o que produz renda passiva, onde o dinheiro trabalha para você. Então, enquanto os ricos geralmente focam nos seus negócios, as pessoas pobres e de classe média tendem a se dedicar apenas às suas profissões. Consequentemente, os ricos priorizam a construção de uma coluna de ativos sólida, enquanto o resto da população, segundo ele, tem como única fonte de renda o seu contra-cheque, né, o seu salário mesmo. E não há nenhum problema em se dedicar à sua profissão, buscar se capacitar, melhorar o seu salário, né, melhorar o valor da sua hora de trabalho, mas ele alerta que um aumento salarial,
né, um salário cada vez mais alto, ele só vai acentuar o padrão de fluxo de caixa ao qual você está condicionado. Né, é um padrão habitual, meio que até inconsciente. Né? Se o seu padrão for torrar tudo que ganha, cada aumento salarial vai apenas se converter em mais passivos e em mais despesas. E você vai continuar sempre tão quebrado quanto antes. Quem aqui que nunca viu pessoa andando de ônibus com um iPhone na mão, né? Pessoa que ganha salário mínimo financiando um iPhone em 12 vezes, a pessoa não entendeu, né? Que esse é o tipo de pessoa que, se continuar, né, operando sobre esse mesmo padrão de fluxo de caixa, de todo o dinheiro proveniente do salário, proveniente da renda ativa deles, continuar dedicando isso a compra apenas de passivos, ela vai continuar sempre nessa corrida de ratos eterna. Né? Nunca vai sair do lugar, mesmo que o salário vá aumentando ao longo do tempo. Mas se você passar a ser mais intencional com as suas despesas e o seu padrão se tornar gastar menos do que você ganha e usar essa diferença para ampliar a sua coluna de ativos, cada aumento salarial tem esse potencial de turbinar a sua jornada rumo à independência financeira, né? Aumentando cada vez mais a sua capacidade de adquirir ativos. Mas e aí? Quais ativos comprar? O livro traz vários exemplos de ativos. Né? O primeiro é negócios, né, que não exijam a sua presença. Você é o dono, mas eles são administrados por outras pessoas. Né? Se você tem um negócio que você precisa trabalhar nele ainda, né, não há problema nenhum nisso, mas ele não é um negócio ainda. Né? Para Kiyosaki, ele ainda é a sua profissão. Né? Mesmo que você seja dono do empreendimento, não seja o empregado e tal. Imóveis, né, que gerem renda. E aqui é importante frisar que, para Kiyosaki, geralmente a sua casa própria é um passivo, né, porque só tira dinheiro do seu bolso. Ações, que nada mais são do que negócios, né, assim como o primeiro exemplo, que apenas tem essa conveniência de serem negociados em bolsa. Né? Então é uma facilidade aí. Fundos imobiliários, né, que geralmente são imóveis físicos mesmo, que tem essa conveniência de serem negociados em bolsa também. E você pode comprar valores pequenos. Né? Um imóvel normal, você precisa comprar ele todo. Né? Você não pode comprar 1% de uma casa. Então tem o problema de você ter que colocar um capital muito grande em cada imóvel e acaba diversificando menos, né? Tem menos liquidez, tem uma barreira de entrada maior. Já os FIIs, você pode espalhar o seu capital em vários fundos de investimento imobiliário, né? E ter uma pequena exposição em centenas de imóveis espalhados em diversos setores e regiões do Brasil, ainda com essa liquidez de poder vender no mesmo dia, se você quiser. Temos os títulos públicos ou privados, né, a famosa renda fixa, que nada mais é do que você emprestando o seu dinheiro para o governo ou para bancos ou outras entidades privadas. E os fundos, né, que tem vários tipos de fundos. Tem os ETFs, que são os fundos que são negociados em bolsa mesmo, você compra uma cota dele, né, como se fosse uma ação. E aí tem os fundos de investimento normais, que podem ser de gestão passiva ou ativa. Os de gestão passiva geralmente têm um custo de administração muito menor, porque eles apenas buscam replicar algum tipo de índice ou um conjunto de ações, por exemplo. Enquanto um fundo de gestão ativa, você tem um time de pessoas por trás, né? Teoricamente especialistas, escolhendo quais ações comprar e quando vender. Por isso tem uma taxa de administração geralmente muito mais cara. E eu confesso que quanto mais eu tenho estudado, ganhado experiência como investidor, nesses pouquíssimos anos aí de jornada FIRE, mais adepto eu tenho ficado da indexação, né, do investimento de forma passiva mesmo. Não só porque dá menos trabalho, mas porque também tende a dar mais retorno no longo prazo. Por mais contraintuitivo que possa parecer, você simplesmente comprar um mercado todo, aqui nos Estados Unidos, por exemplo,
você já vai ter um resultado muito melhor que um resultado melhor do que 95% dos fundos de gestão ativa. Isso é demonstrado em pesquisas e não tem como saber, né, quais serão esses menos de 5% dos fundos de gestão ativa que vão performar acima do mercado. E mesmo os que têm uma performance acima do mercado nos últimos anos, por exemplo, geralmente, primeiro que eles acabam neutralizando essa superioridade temporária e muitas vezes aleatória com uma taxa de administração bem mais salgada, né? Eles tendem a ser bem mais caros. E quando a gente fala de fundo de gestão ativa, tem toda a questão do viés do sobrevivente, que às vezes a gente não repara, né? Porque o cemitério dos perdedores é silencioso, né? Ou seja, você tem milhares de fundos disponíveis com gestores tentando bater o mercado, né, a todo momento, e é natural que alguns vão performar melhor que o mercado como um todo por pura chance, né, por pura aleatoriedade mesmo. Assim como se você pedir para milhares de pessoas jogarem uma moeda para cima, né, 5 vezes. Joga aí uma moeda para cima 5 vezes para ver se você é bom. Vai ter várias pessoas que vão tirar uma sequência perfeita de 5 caras ou 5 coroas. E nem por isso você vai chegar e falar, toma meu dinheiro e vai apostar tudo em cara ou coroa, porque você é muito bom nisso, né? Então tem esse elemento de sorte agregado também à competência de alguns gestores dos fundos. Eles obviamente têm acesso a informações privilegiadas e tal, mas sempre tem esse elemento de sorte que a gente tende a não considerar, pelo fato de alguns fundos performarem bem. E por isso existe essa tendência de retorno à média, ou seja, isso é outra coisa que alguns autores que defendem a indexação, defendem o investimento de forma passiva, demonstram que os fundos que performam extraordinariamente bem, os fundos de gestão ativa, nos primeiros 5 anos, por exemplo, eles tendem a performar pior nos próximos 5 anos e vice-versa. Os fundos que performaram muito mal tendem a performar melhor. Então é uma questão assim, totalmente aleatória e é muito difícil. Eu acho que seria mais difícil escolher fundos de gestão ativa que vão performar bem, porque é uma questão totalmente subjetiva, né? Do que escolher empresas que vão performar bem no longo prazo, porque você está analisando o balanço ali e tal, é uma coisa muito mais tranquila, na minha humilde opinião. Então, só para você ter uma noção da praticidade e o custo baixo que essa modalidade de investimento de forma passiva tem, eu tenho tentado alocar 10% do meu patrimônio fora dos Estados Unidos e do Brasil. E eu poderia estudar, né, centenas e centenas de empresas, analisar balanço e cenários macroeconômicos, microeconômicos de cada empresa e país e quebrar a cabeça e perder muito tempo com isso, né? Para ter um retorno muito próximo do mercado como um todo ou eu posso comprar um fundo de índice que tem exposição global, né, exceto os Estados Unidos. Eu atualmente estou investindo no fundo FZILX e é um dos fundos, né, que eu invisto, e esse fundo ele investe em 2.375 empresas diferentes no momento, mundo afora aí, tem exposição na Ásia, Europa, vários países emergentes, muitos países mesmo, exceto as empresas americanas, né? Então isso me dá essa exposição global, né, em diversos países e setores diferentes. E sabe qual é o custo de administração? Zero, nada, totalmente gratuito. É um chamariz, né, da Fidelity, para as pessoas criarem, né, a conta com eles e aí você acaba, eles ganham com outros fundos, né? Mas no Fidelity eu só invisto nos fundos de taxa zero. Então é como se você realmente estivesse pegando, né, manualmente e comprando 2.375 empresas em diferentes países e setores, né, do mundo afora aí, sem taxa nenhuma, sem nenhuma taxa de administração, corretagem, absolutamente nada. Pois é. E
e ainda tendo um retorno igual ou melhor do que a maioria das pessoas que fazem gestão ativa ou dos fundos de gestão ativa também. E você não precisa acreditar em mim não, viu? Eu realmente estou estudando sobre o assunto há pouco mais de 4 anos, mas a gente pode aprender com os maiores gênios do mundo dos investimentos, que muitas vezes acabam destilando todo o conhecimento deles em livros, né? Eu gosto de ler bastante e você... é uma forma de você consumir ele em 2 semanas, um conhecimento que levou, às vezes, uma vida inteira, né, para ser construído, adquirido. Se você se interessa por aprender um pouquinho mais sobre essa diferença entre investimento passivo ou ativo, né, a diferença entre stock picking ou indexação, tem o livro O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, por exemplo. É um excelente livro introdutório que tem em português. Aí, se você quiser praticar o seu inglês, aí tem o John Bogle, acho que o nome é Bogle on Mutual Funds, New Perspectives for the Intelligent Investor, do John Bogle também. E tem o clássico do padrinho do movimento FIRE, né, o J.L. Collins, The Simple Path to Wealth. Então você não precisa acreditar em mim, só precisa ler esses 3 livros e chegar às suas próprias conclusões aí, né? Se depois de ler esses livros você ainda acha que faz sentido para a sua estratégia, para o seu perfil de investidor, para a sua realidade, investir também em fundos de gestão ativa, né? Algum fundo que você realmente conhece o gestor, né? E acredita nele, tranquilo, né? Se você gosta de investir diretamente em ações, no Brasil ainda invisto diretamente em ações, porque já aprendi, já me sinto confortável, né, com o cenário brasileiro, e acho que ainda existem vantagens, né, tributárias aí para investir diretamente em ações. Vamos ver como é que vai ficar, né, depois dessa reforma, mas, enfim, cada um investe da forma que faz mais sentido, não há... de forma alguma, apenas uma forma correta de investir, né? Enfim, a gente estava falando dos tipos de ativo. Segundo o Kiyosaki, tudo que você consegue pensar que gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido, né, relativamente líquido, pode ser considerado um ativo, né? Inclusive, se ele tivesse escrito esse livro hoje, provavelmente ele teria incluído Bitcoin, ouro e prata, né, que... nessa lista de ativos aqui, porque ele anda bem otimista com essas classes de ativos por toda essa questão da expansão da oferta monetária no mundo e tal. Mas os investimentos ideais para você são aqueles que se alinham com o seu perfil de investidor, né? O único investimento que eu recomendaria para todos, sem exceção, é instrução. E o Kiyosaki fala muito disso no livro, né? Invista em conhecimento, busque aprender princípios básicos de contabilidade, de economia, finanças pessoais, estratégias de investimento. Busque aprender sobre leis, regulamentos e possíveis vantagens tributárias dos negócios que lhe interessam. Invista em educação, tanto formal quanto informal. Faça cursos, leia livros, blogs, ouça podcasts. Trabalhe em negócios de outras pessoas pelo aprendizado, né? Enfim, se coloque em situações desconfortáveis que vão te forçar a aprender e crescer como pessoa, né? Então, moral da história, para resumir a mensagem do livro em uma frase, eu diria que a primeira e única regra para quem quer atingir a independência financeira, segundo o Kiyosaki, é conhecer a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Eu vou ficando por aqui com uma citação direta do próprio autor. Todos receberam 2 grandes dons, a sua mente e seu tempo. Cabe a você fazer o que quiser com ambos. Você e só você tem o poder de determinar o destino de cada nota de dólar que chega às suas mãos. Gaste-a tolamente, você escolheu ser pobre. Gaste-a com passivos, você fará parte da classe média. Invista em sua mente e aprenda a adquirir ativos, e você estará olhando a riqueza como seu objetivo e futuro. A escolha é sua. A cada dia, a cada dólar,
você decide ser rico, pobre ou classe média. E você, ifólogo, qual é o destino que você tem dado a cada nota de real que chega às suas mãos?